bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo o estudo das cartas de Paulo, estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos na fase da leitura, hoje nós estamos estudando o capítulo 3. Vou pedir aqui para o presbítero Marcelo fazer uma oração para a gente estar começando aqui. Marcelo, você ora para a gente, por favor. A paz, Senhor, irmãos. Meu Pai, que nesse momento, Senhor, realmente tudo que venha a ser falado nesse estudo, vem de Ti. Que o Senhor venha assim, meu Pai, a transmitir aos nossos corações, às nossas mentes, venha assim abrir, meu Pai, a nossa mente, para aprender cada vez mais da Tua palavra. Estamos aqui, meu Pai, para entender o Seu ID e a Tua vontade. Então, que o Senhor venha assim, através do Edgar, através do Marcelino, a conseguir, meu Pai, a fazer com que essa palavra seja transmitida à nossa vida e que venhamos assim também poder transmitir elas às pessoas que necessitam de Ti. Eu só tenho a Te agradecer, meu Pai, por tudo que tem feito sobre a minha vida, pela vida dos irmãos, e que venha assim, meu Pai, a derramar das Tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Amém. Amém. Então, vamos aqui dar continuidade. E nós estamos no capítulo 3, lembrando, né, que o domingo anterior a gente contextualizou bastante, né? Quem puder, e quem não assistiu e puder ver o vídeo anterior, da parte 8, seria bom, né? Porque o que a gente vai estudar aqui no capítulo 3 tem muito a ver com o assunto, o contexto que a gente deu no último domingo, né? Pai do Senhor, Elzinha. Elzinha também está entrando aqui com a gente. Paz do Senhor a todos. Elzinha, que de vez em quando eu me ajuda aí lendo algumas coisas aí na Bíblia, né, Elzinha? Tô aqui. Então já deixa ela aberta aí, porque às vezes a gente dá a gente faz referência ao livro de Atos, né? Tá ótimo. Para o nosso estudo estar embasado com a história também da época, né? Então vamos lá, continuando aqui, né? Aqui nós estamos na primeira Tessalonicenses, a 8ª carta aqui de Paulo, aqui na nossa Bíblia, né? Já falamos bastante de Paulo, já falamos do local. E é importante aqui no local, né? Quando a gente mostra o mapinha, sempre é importante a gente ficar com isso na cabeça, porque durante as leituras a gente vai falando de locais, lugares, saiu de um lugar, foi para outro, e a gente saber, né, entender o que está acontecendo. Por isso que eu sempre deixo esse mapa aqui, né? Estamos mostrando aqui, ó, na Macedônia, né? Tessalônica está aqui em cima, perto de Filipos, né? Então, sempre lembrando que quando Paulo passou lá em Tessalônica, ele passou lá estava iniciando a segunda viagem missionária, das 3 que ele fez. Então, quando ele foi para o Ocidente, foi para a Macedônia, foi para a Europa, né? Foi na segunda viagem missionária. Primeira cidade que ele passou foi Filipos, aqui ó, do lado. Depois ele foi para Tessalônica. A gente sabe que no capítulo 17 descreve o que aconteceu lá, a gente já estudou isso. E depois disso ele foi descendo aqui para o sul, até chegar em Corinto. Corinto é onde ele está, é onde ele escreveu a carta. E antes de passar em Corinto, passou em Atenas. A gente falou em Atenas aqui também. Por isso que o mapa é importante. Esse outro mapinha que eu sempre deixo aqui no nosso vídeo também, porque tem aqui o caminho que ele fez. Esse roxinho aqui que dá para ver melhor é a segunda viagem missionária. A gente vê que ela é mais abrangente. Ela tanto pega aqui o lado do Oriente, quanto ela pega também o lado do Ocidente, lá da Europa, Macedônia, né? Então, esse roxinho que é a segunda viagem é que Paulo foi lá para Macedônia. E a gente vê aqui em cima, Troade, aqui em cima. Foi lá que ele teve a visão, em Troade, para ele ir lá
para Macedônia. Então, aqui, ele foi para Filipos, depois foi para Tessalônica. Interessante, ó, do lado aqui de Tessalônica, eu sei que está pequenininho, mas tem Bereia. A gente também, depois a gente vai falar um pouquinho o que aconteceu lá em Bereia. Depois de Bereia, ele teve que ir para Atenas. Teve uns probleminhas lá em Bereia também. Não é fácil pregar o evangelho naquela época. A gente vê o quanto estava sendo difícil. Mas eles foram firmes e a igreja prosperou. Então, lá em Bereia, depois ele desceu aqui para Atenas. De Atenas é que ele foi para Corinto. E em Corinto ele escreveu essa carta. Então, eu sempre deixo esse mapinha aqui para a gente, né? Bom, e aí a gente falou já um pouco de Tessalônica e tal. A gente já falou dos 3 principais temas, a gente sempre ressalva, né? Que a carta fala sobre a segunda vinda de Cristo, né? A volta de Jesus. Ela também fala sobre a perseverança e a fé que eles tiveram em meio à perseguição, porque existe uma perseguição. A gente sabe disso e a gente está vendo isso. E também um reforço aqui muito importante sobre a nossa necessidade de ter uma vida em santidade. E esse tema aqui, sobre a vida em santidade, a gente vai ver um pouco mais reforçado no capítulo 4. E aí, na leitura, a gente já fez, né? O capítulo 1, ele agradece a Deus pelo que aconteceu lá em Tessalônica, né? Pela firmeza com que eles aderiram ao Evangelho e como que eles estavam firmes, mesmo diante a tanta diversidade encontrada. No capítulo 2, a gente viu 2 blocos. Vimos como que foi, né, Paulo descrevendo como que é o proceder dele e dos discípulos dele para com os irmãos lá de Tessalônica. E no segundo bloco ele fala como que foi o proceder fiel dos tessalonicenses diante das tribulações e das perseguições. Então, isso no capítulo 2 é que a gente viu, né? E depois, aqui a gente viu no finalzinho também do capítulo 2, né? Paulo falando do desejo que ele tinha de ver os irmãos, mas que nem tudo, às vezes, dá para sair de acordo com o que a gente planeja, né? A gente tem muitos problemas que, às vezes, aparecem no nosso caminho. E aqui no capítulo 3, que é o nosso foco aqui, então a gente vai ler aqui e vai discutir sobre ele. O que a gente vai focar aqui é justamente nessa questão de Paulo ter recebido as informações lá de Tessalônica através de Timóteo. Então é aqui que Paulo vai descrever, né? Que o Timóteo esteve lá, quando eles estavam em Atenas, e depois ele trouxe as notícias. Então Paulo está descrevendo aqui, e por isso que eu falo que quando a gente lê Atos, a gente entende melhor porque ele está escrevendo isso, né? E uma coisa é ligada com a outra, tá bom? Então eu vou ler aqui o capítulo 3, esse primeiro bloco, para a gente fazer algumas considerações, né? Um detalhamento. No último domingo que a gente conversou aqui, a gente falou do comecinho aqui dele, e hoje a gente vai falar um pouco mais, tá bom? Agora, antes de eu ler o capítulo 3, né, que é o foco aqui do nosso estudo, se alguém quiser colocar alguma coisa, pode falar, senão eu já vou começar a leitura, aí vocês acompanhem aí pela Bíblia de vocês, ou, né, aí na tela, né, que também fica aí. Posso ler, então? Eu vou ler, tá bom? Desde o 1 até o 10. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso.
Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. 5. Foi por isso que, já me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando-nos ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Bom, aqui a gente vai explicar direitinho, baseado no contexto que a gente já leu, né? A gente já estudou. Bom, lá no comecinho a gente já tinha falado, né? Paulo dizendo que tal, não podendo mais suportar, né, o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, né? Para que foi enviado Timóteo lá? Só para reforçar. Então, quando estava em Atenas, Atenas é depois que passaram lá em Tessalônica, passaram em Bereia, depois de Tessalônica, foram em Bereia. Lá em Bereia teve uns probleminhas, depois é que eles desceram para Tessalônica, né? Desculpa, Atenas. E aí, Paulo está falando aqui, foi melhor a gente ficar lá sozinho em Atenas e Timóteo ir lá confirmar e exortar. Lembrando sempre que exortar, irmãos, é você incentivar. Tá? Exortação é no sentido positivo. É você ensinar, é você incentivar. Vamos lá. É diferente de amoestar, que é o corrigir. Muitas vezes algumas pessoas distorcem um pouco quando falam em exortar, acha que está corrigindo. Não, exortar é no sentido positivo de incentivar. Tá? Então ele falou assim, ele mandou Timóteo para dar uma confirmada, né, e para incentivar o pessoal, a fim de que ninguém se inquietasse com essas tribulações. Que tribulações que ele está falando? Com essas tribulações que eles estão passando lá para pregar o evangelho, não foi fácil. Né? A gente mostrou todo o contexto lá, de tantas religiões, tantos rituais, tanta influência de culturas diferentes, né? Tanto da cultura grega, cultura romana, a cultura que vinha da Ásia também, né? Então, diante de tudo isso, a firmeza da fé de Tessalônica foi muito boa. Então, e Paulo está falando, a gente queria saber, a gente estava querendo saber, porque foram bem, quando eles se converteram, eles estavam animados, né? Então a gente queria saber, né? Então o irmão Timóteo foi lá. Então, e ele está falando que a gente sabia que iríamos ser afligidos, ao versículo 4. Quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Então, veja bem, aqui o versículo 4, Paulo está falando aqui, deixando claro, que já sabia que ia ser difícil, já sabia que ia passar por dificuldade. E como de fato eles conheciam, sim. Por quê? Essa segunda viagem foi marcada por grandes problemas, né? Começou lá em Filipos, lembra? Eles foram presos, açoitados, Paulo e Silas para a cadeia, enfim. Aí foram em Tessalônica, foram perseguidos,
E lá em Bereia, a mesma coisa. Tanto é que vamos até ver aqui um pouquinho lá de o que aconteceu rapidinho. Mas antes, deixa o Edgar falar. Edgar. Edgar, não estamos te ouvindo. Tá no mudo aí? Não. Não estamos Deixa eu te ver ouvindo. aqui. Alô? Oi. Agora sim. Então, Timóteo, nós tínhamos visto na aula retrasada, né, na EBD retrasada, sobre o que, quando Paulo ele escala Timóteo para mandar para lá, né, e não foi assim, simplesmente, olha, eu vou mandar esse aqui porque esse aqui está junto comigo, tal, não. Ele era qualificado, né, ele tinha já, mesmo na formação familiar dele, né, com o pai grego e a mãe judia, né, isso tudo dava condições para ele para falar para um povo que era formado, né, de gregos e uma população e um grupo grande de pessoal judeu também, né? Então eles tinham ali, né, essa facilidade. O Timóteo tinha essa facilidade para falar com esse povo. Então ele escalou o melhor para mandar naquela região, né? Então é aquela coisa mesmo dos dias de hoje, de você tem até um pouco mais de conhecimento de uma região, ou de um povo, ou de um pessoal que está ali, ou de alguém que você vai visitar, manda tal, vamos junto, vamos comigo, né? Porque lá você vai ter um apoio, né? Você vai ter conhecimento com quem você está falando, né? E isso é interessante, né? Não foi à toa que Paulo mandou Timóteo para lá, né? E sim porque ele tinha esse conhecimento todo dos dois modos de viver daquele povo, né? Então isso é legal, né? Às vezes parece acaso, né? Não, mas foi pensado, né? Exatamente. E é isso, complementando, né, quando ele fala aí das aflições. Elzinha, você está com a sua Bíblia aí? Quer ver? Sim. As nossas Bíblias, elas têm uns tópicos, né? Agora, né, tem uns tópicos. E a gente sabe que lá em Atos, no capítulo 16, no finalzinho do 15, começa a segunda viagem, né? Lá no capítulo 15, Elzinha, o que está escrito no tópico do versículo 36? 15. Lá no versículo 36, o que está escrito no tópico, né? 30. Está escrito a segunda viagem missionária. Separação entre Paulo e Barnabé. Isso. Então, aqui começa a segunda viagem. Que a primeira foi feita Paulo e Barnabé, e aqui, na segunda, começa com Paulo e Silas. E aí, no 16, o que tem no tópico do 16? Que é o que o Edgar acabou de falar. Paulo leva consigo a Timóteo. Isso, então, tá vendo? Então, Paulo, Silas e Timóteo começando no 16, né, a segunda viagem missionária. E aí, ele teve a visão em Trode, né, que foi lá no versículo 6, e aí a gente sabe que no capítulo 17, o que a gente viu, né? Logo depois que ele foi em Filipos, né, teve aqueles problemas todo da prisão e tal. Aí lá no capítulo 17, o que está escrito no tópico, Elzinho? Paulo e Silas em Tessalônica. Isso, então, quem quiser pode ver aí no capítulo 17, quando Paulo e Silas passaram lá em Tessalônica, o que aconteceu, né? Aí depois de Tessalônica, a próxima cidade ali pertinho que eu falei, o que está escrito aí no tópico, seguindo aí, Elzinha, no versículo 10? Paulo e Silas em Bereia. Então eles saíram ali de Tessalônica e já foram ali para Bereia, que é ali perto, né? E aí, ó, que interessante, né? Eu só vou ler um trecho aqui rápido quando eles estavam em Bereia, né? Eles pregaram lá, estava tudo indo bem. No versículo 12 está escrito assim, ó: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, quando ele passou em Bereia, já começou a divulgar o evangelho antes de descer para Atenas, né? Aí no 13, olha só, hein? Eu li o 12. Lê o 13 para a gente, Elzinha. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra
de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Tá bom. Olha só que coisa, né? Ele saiu dali, foi para a cidade do lado, começou a pregar ali e, ó, então tinham os perseguidores, os próprios judeus perseguidores, né? Eles tinham inveja ou questionavam Paulo. Olha só como o clima não era bom, né? Então, assim que Paulo e Silas eles foram ali para Atenas, olha lá, alguns judeus aí de Tessalônica já foram lá. Você vê que coisa, já foram lá incitar, perturbar o povo e questionar, tá vendo? Tanto é que criaram lá uma situação complicada e já os irmãos falaram, Paulo, já desce logo para Atenas, para o sul, né? Então ele saiu de Tessalônica, foi para Bereia e falou, já desce logo para Atenas que o clima aqui não tá bom. E por isso que eu falo, quando ele estava lá em Atenas, que ele falou, melhor a gente ficar aqui sozinho, o Timóteo vai lá ver como é que foi, porque a coisa lá em Tessalônica estava boa, é isso que a gente está lendo aqui. Bom, antes de eu continuar aqui, fala, Edgar. Quando você pensa em Tessalônica, você vê ali como deveria ser, como era difícil, né? Porque imagine que você tinha a maioria gregos e romanos, né? Que tinham a cultura helenista ali dos gregos, né? Que era muito forte, né? Dos deuses gregos, das religiões, né? Das seitas gregas, né? E que estavam dominando. Tinha os judeus que eram, muitos deles ali opostos, né? Contrário à oposição a Paulo, né? E você tinha uma região que era composta de estrangeiros, né? Muita gente que chegava ali, uma região portuária, atraía comerciantes, atraía tudo que você podia ver de viajantes que passavam por ali, então tinha de tudo ali. Então Paulo mandou, estava específico ali com Timóteo para trazer as novidades, o que estava acontecendo, que ele entendesse o que estava acontecendo, que não era fácil, né? Porque você está numa região cosmopolita, que chama, né? Que tem todo, né? É um São Paulo ali, da região também, né? Onde tem gente de todo lado, com todas as religiões possíveis, né? Então não era fácil, né? Não era, ele tinha mesmo que tomar muito cuidado com como era tratado aquele povo, né? Porque tinha muitas influências, né? Então não era simples, não era uma coisa bem... E Paulo era estratégico, né? Na maneira em que ele cuidava disso tudo, né? E a gente vai vendo ali esses detalhes, né? Exatamente. E aí no versículo 5, ó, pessoal, ó, versículo 5, aí ele fala, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, né? Ó, já não dava mais para esperar. Mandei indagar o estado da vossa fé. Por quê? Porque ele estava temendo, olha lá, temendo que o tentador vos provasse. Então, assim, eu não aguentava mais, né? Então, ficar nessa ansiedade, eu queria saber como é que estava o estado da vossa fé. Com a preocupação que o tentador vos provasse, e aí seria inútil, ele fala assim, tornasse inútil o nosso labor. Quer dizer, fizemos um trabalho lá em Tessalônica muito legal, e eu, preocupado, temendo que o tentador, né, provasse vocês e vocês, né, fracassassem, foi por isso que a gente mandou, né, o Timóteo aí, né? Então, eu já estava ansioso aqui para saber, né, como é que foi. E para saber se o nosso trabalho foi em vão, né? Mas agora, olha o versículo 6, pessoal. Olha só o versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, então assim, como assim o regresso de Timóteo? Ué, mandamos Timóteo ir aí com vocês para ver, né? Não tinha WhatsApp naquela época. Ó, agora com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo as boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Olha, Paulo sempre fala da fé e do amor, hein? E vai repetir isso aqui de novo. Ele tem falado isso nas cartas e eu também enfatizo isso. Então, agora que o Timóteo voltou, trouxe essas boas notícias da vossa fé e do vosso amor, né? Além da vossa fé e do vosso amor, né? Estou vendo aqui o versículo 6. E ainda que também guardais grata lembrança de nós. Quer dizer, além disso, essa grata lembrança deles. E que também que eles estavam, ó, desejando muito ver-nos. Olha só. Então, Paulo ficou muito feliz quando ele recebeu, né? Quando, pelo regresso de Timóteo, viu que
né, sobre as boas notícias da fé, da boa fé que eles tinham, do amor entre os irmãos, da lembrança grata e da vontade de ver Paulo e os seus discípulos. E também ele falou, e também nós queremos muito ver vós. Né? Então, no versículo 6. Isso aqui é uma alegria. Então, o versículo 6 aqui de Paulo, ele está falando do tamanho da alegria de ter recebido essas informações do que aconteceu em Tessalônica. Então, essa carta aqui, ela é muito interessante, porque ela mostra como que o evangelho foi levado lá em Tessalônica e qual o efeito que ele deu ali, diante de um cenário tão adverso quanto o que nós já vimos aqui. Então, Paulo fala aqui, está deixando muito claro o que está essa boa notícia que ele está recebendo. Elzinha quer falar? Sim, eu queria só fazer um comentário. Esse trecho aqui que você está explicando veio muito forte aqui na minha mente, no meu coração, o seguinte, na nossa igreja, muitas vezes a gente tem as campanhas, leva um convidado, a gente leva uma palavra, ele vai lá e ouve uma palavra, ele é tocado por aquela palavra, ele sente ali que ele deve seguir nesse caminho, né, de aceitar o Senhor, de estar ali buscando a Deus. Mas quando ele volta para casa, volta para o dia a dia, tá tudo igual. Ele tem os problemas do dia a dia, as suas aflições, o problema diário, né, que ele já vinha enfrentando. E trazendo aqui para esse ensinamento aqui de Paulo, né, quando mandou Timóteo, me remeteu assim que nós devemos não só fazer esse convite, mas embora a gente muitas vezes faz, a pessoa vai e a gente às vezes acaba não falando mais com essa pessoa. Poxa, a pessoa veio, ouviu a palavra, não veio mais. Mas não, a gente precisava voltar, tá falando com ela, tá levando a palavra, tá incentivando, tá exortando, né? Como Paulo mandou Timóteo fazer. Isso veio muito forte. Eu acho que isso, eu não sei os irmãos, mas nisso eu tô falhando muito. Misericórdia. Entendi, muito bem colocado. Pastor Vani? Elzinha, isso é o que a gente sempre comenta, né, eu e a Débora, é o discipulado, né, que é o acompanhamento, você tá junto com a pessoa, você tá... Porque o que você falou, é fácil a gente convidar e às vezes até é fácil a pessoa ir. Mas e depois, né? A gente precisa acompanhar, e esse é o discipulado, a gente precisa estar junto com a pessoa, tirando dúvidas, dando força, porque quando uma pessoa vai, gosta ou aceita Jesus, é lógico que o inimigo não fica satisfeito, né? Então ele vai fazer de tudo para atrapalhar, de tudo para tirar essa pessoa do foco dela, né? E é nesse momento que entra o discipulado, um acompanhamento, uma pessoa que vai estar orando por essa pessoa especificamente, que vai estar tirando dúvidas, que vai estar dando apoio, né? Porque nesse momento de aceitar Jesus é o momento que a pessoa mais precisa de apoio. Porque ela não entende muita coisa. Ela aceitou, mas ela não entende. Não entende como são as coisas, como funciona. Às vezes a pessoa não sabe nem orar, né? E aí que entra o discipulado. A gente fala que a importância do discipulado, desse acompanhamento, vamos dizer assim, pós-conversão, né? Verdade, muito bem colocado, e esse ensinamento, né, de Paulo nos traz isso, essa reflexão mesmo. Temos que fazer o que Timóteo fez. Vamos lá ver como é que tá, né, esse pessoal onde a gente levou o evangelho, né? Isso é importante. E Paulo está falando aqui, ele estava ansioso, nas palavras dele, que a gente fica imaginando assim, ele estava ansioso, porque ele estava falando assim, né, não suportando mais saber, né, essa dúvida, mandamos Timóteo lá ver, né? E ele traz esse ensinamento para a gente, né? E aqui no versículo 6 ele fala dessa alegria de ter a resposta, né, com o regresso do Timóteo, do que aconteceu lá. E aí no 7, né, Paulo continua enfatizando aqui no versículo 7, né, essa alegria, né?
Então ele põe assim: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, né? Fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então Paulo está falando assim: nossa, quando a gente soube disso, nós fomos consolados, nosso coração que estava apertado, né? Com o risco das tribulações e do afastamento das pessoas, nós fomos consolados pela vossa fé, apesar de tudo, né? Então, Paulo está falando sobre o que ele sentiu quando Timóteo regressou com essas informações. Lembrando sempre que eles estão em Corinto, tá? Quando Paulo está falando isso, escrevendo isso. Aí no 9, né, no 8 ele fala, né, que estáis firmados no Senhor. No 9 e no 10, pessoal, Paulo, às vezes, eles fazem umas frases meio longas, sabe? Às vezes ele fala um trecho meio longo, a gente percebe isso, é um jeito dele de escrever. E o 9 e 10 aqui é uma oração bem, bem grande e completa que a gente vai entender melhor aqui o 9 e o 10, tá bom? Tem que ler junto esse 9 e o 10 completo, porque ele é uma pergunta que começa no 9 e vai até o fim do 10. Então tá lá. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo de empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, ele está falando assim, ó. Eu lembro muito daquele salmo lá: o que darei eu ao Senhor em troca de tudo que ele tem feito, né? Paulo está falando mais alguma coisa nesse sentido, sabe? Sabe quando está com uma alegria no coração e fala: como eu posso agradecer isso a Deus? Que tributo eu posso oferecer, né? Ele começa aqui, né, no versículo 9. Que ações de graça podemos tributar a Deus? Então, quando ele está falando, começando aqui, né, que ações de graça podemos tributar a Deus, ele está falando assim: como eu posso mostrar minha gratidão a Deus diante do que aconteceu? E aí, na sequência, fala: no tocante ao quê, né? Qual que é essa alegria? A minha câmera aqui está piscando, mas não se preocupa não, que a voz, pelo menos, a voz fica certa. A câmera dá umas piscadinhas aí, mas tudo bem. Aí ele já começa: mas o que eu posso, né? Como é que eu posso agradecer toda a alegria, né? Ele está falando, ó, no tocante a vós, né? Ele está pensando assim em Deus, nessa alegria que eles estão sentindo, com referência aos Tessalonicenses, no tocante a vós outros, né? Por toda a alegria que nós nos regozijamos por vossa causa. Então, ele está falando dessa alegria por vossa causa. Pelo que aconteceu com os Tessalonicenses. Essa alegria que Paulo está sentindo pelo que aconteceu com os Tessalonicenses. Então, por vossa causa, diante do nosso Deus, né? Por vossa causa, a gente está tendo essa alegria, porque a gente estava diante do nosso Deus. Aí ele complementa no versículo 10 aqui, ó, que interessante. No versículo 10 ele fala: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, veja bem, só para a gente entender que é uma frase completa, né? Porque senão a gente fica pensando: mas como assim deficiência da fé? Não, ele está falando assim, ele estava orando dia e noite porque ele queria saber, ele queria ver, ele queria entender como é que estava a fé, para que talvez tivesse que reparar alguma coisa, alguma deficiência. Ele queria saber como é que estava o povo de Tessalônica, né? Então ele está falando. Então, e a gente orava de dia e de noite, né? A gente com empenho para vocês, e a gente queria ver vocês pessoalmente para ver como é que vocês estavam. E se precisar, né, dar uma ajustada na deficiência da vossa fé. Então, é isso que ele está falando aqui, no 9 e no 10, né?
Ele está falando da alegria do que aconteceu lá e de como ele estava esperando essa notícia, porque ele ficava orando para que isso não tivesse acontecido, para que o tentador não tivesse desviado, né, os tessalonicenses. E também ele queria ir lá pessoalmente para ver se precisava dar um ajuste. E nessa carta mesmo a gente viu no capítulo 2, que ele estava falando, ó, não precisa de ajuste. E no 1 também. Vocês são modelo, vocês são exemplo, né? Não precisa nem acrescentar nada, né? Teve uma hora que, lembra que a gente conversou sobre isso? Teve uma hora que ele falou, não precisa acrescentar nada. O jeito que vocês estão fazendo está correto. Vocês estão imitando a gente, no sentido de saber levar o evangelho, e vocês estão imitando a Jesus, no sentido das suas atitudes, no sentido né, do modo de viver, né? Então, aqui, nesse capítulo 3, a gente vê isso, né, essa alegria de Paulo, né? Então, ele descreve o que aconteceu quando Timóteo regressou de lá com essas informações. E aí, para completar o capítulo 3, né, nós temos aqui o versículo do 11 ao 13. Né? Vamos lá. Vamos ler o capítulo. Alguém que levantou a mão? Irmã Helena levantou a mão? Tá no mudo, tá, irmã? Não estamos ouvindo. Tá mudo, desculpa. Eu creio que, assim, tenha tudo que eu coloquei lá no chat, assim, dizendo que, não sei se eu estou errada, por acaso, eu tenho percebido pessoas que não estão indo na igreja, pessoas que estão se afastando, pessoas que estavam indo, estavam firmes, de repente não vão mais, e eu fico preocupada, eu creio que, assim, a gente muitas vezes não tem contato com essas pessoas, mas começar a orar por essas pessoas, para que o Espírito Santo de Deus, né, ou se puder falar também com a pessoa, para que o Espírito Santo de Deus convença ela, né, porque muitas vezes por uma coisinha de nada, por uma fraqueza espiritual, já aconteceu comigo há muitos anos atrás, por um deslize de ouvir uma coisa, aí a gente se afasta e aí fica muito difícil de voltar, muito difícil. Então, eu creio assim, sabe? Eu acho que Paulo fazia isso, né? Eu creio que ele fazia isso, que ele orava, né? Ele tinha esse cuidado de ver, quando ele fala aqui, né? Que ele fala que vamos orar, a reparar as deficiências da vossa fé. Eu não sei, Marcelino, mas eu vejo que é isso. Muitas vezes nossa fé, a fé das pessoas está um pouco frágil. E tem pessoas que não conseguem, entendeu? E a gente ora, e a gente fala, e tem pessoas mesmo que eu já levei para a igreja que hoje estão afastadas, outro tem outra igreja, amém, né? Mas tem pessoas que estão afastadas e voltaram a estaca zero, você entende? Então, por mais que eu fale, por mais que eu mostre, parece que a pessoa está com uma cegueira, não, parece não tá, com uma cegueira espiritual. Então, a gente tem que tomar o hábito, né, falo comigo, de estar orando por essas pessoas, porque a palavra de Deus não volta vazia, né? Está na Bíblia que ela não volta vazia. Então, que Deus possa, assim, ajudar essas pessoas, porque a gente está vendo que essas pessoas estão cada dia mais se afundando, entende? Parece que você não está fazendo nada, poxa, meu Deus, não consigo. Então, eu creio que é oração, como fizeram comigo um dia, oraram, né? É isso que eu quero dizer. Se é isso que eu estou entendendo, que ele está falando aqui, deficiência de fé. Isso mesmo, irmã. Antes de eu passar para o Edgar, o Paulo, ele enfatiza a oração, que a gente tem que orar sem cessar pelas pessoas, né? E a pastora Débora também, ela fala isso para a gente precisa orar pelas pessoas, é verdade, a gente precisa orar pelas pessoas. E aqui Paulo está falando, ó, orando noite e dia. Lá para trás ele fala, orando sem cessar. Depois ele fala, orando, né, incessantemente. Então a gente vê que Paulo, ele ora muito e ele fala para a gente que tem que orar sempre, incessantemente. Então é um detalhe importante que a gente precisa mesmo estar orando para as pessoas. Assim como Paulo está falando aqui, poxa, a gente ora de dia e de noite para vocês aí, tá vendo, né? Incessantemente, com o máximo empenho, ele fala aqui.
Ele fala de dia e de noite com o máximo empenho. Então, Paulo sempre fala sobre essa necessidade da gente orar, sim, pelas pessoas. Muito bem colocado. Agora, Edgar. E como a Helena ela digitou aqui sobre a questão de perceber, né? Porque depois que a pessoa foi embora, né, fica às vezes um pouco mais difícil, né, para trazer. Às vezes a pessoa está passando ali dentro na igreja, você percebe que a coisa não está boa, mas você vai deixando, né? E aí, isso não é só na igreja, na vida também, um monte de coisa, né? Você está com um probleminha no carro, mas depois eu vejo isso, né? Está fazendo um barulhinho ali, o carro não está andando bem, mas depois eu levo no mecânico. Quando você leva, o carro já estourou o motor, já não anda mais, já causou um acidente, já teve um... Então, você percebeu alguma coisinha que não está bem, chega, pergunta se está bem, se quer uma oração, se quer que ajude, se quer um apoio, não espere que a coisa aconteça, porque, eu percebo que a pessoa foi embora da igreja, ele não sei o que lá, eu vi que ele não vem mais nos cultos, mas quando chega nesse ponto, às vezes a coisa já estava dando os seus sinais há muito tempo, né? Sabe aquela coisa de um dente que começou a ter uma dorzinha, você passa lá, escova os dentes, tal, passa algum enxágue bucal, e daí vai tocando a vida. De repente aquela dor vai aumentando. Quando você vai no dentista, tem que extrair o dente. Sabe aquela coisa? Então, muito cuidado, né? Assim, observa tudo, até os líderes, observa quando o líder está triste. Observa quando... Porque às vezes a gente fala, só o irmãozinho lá do fundo quietinho. Não, às vezes o líder está muito triste. E ele pode também se afastar, né? Então isso é perigoso. E todos os irmãos ali têm uma responsabilidade um pelo outro, mesmo que ele sofra olha, isso é um problema meu, tá, mas eu tentei, sabe? Eu tentei ajudá-lo, ele não quis, né? Então a gente tem essa obrigação de cuidar, de zelar pelo irmãozinho que está do lado. E depois que ele foi embora, fica mais difícil. Ele até volta, mas não é fácil. Esperar ele ir embora, esperar ele desistir, esperar ele abandonar tudo, né? Aí fica mais difícil. Dá, mas não é fácil, né? Muito bem. Pastor Vani? Aí a gente volta, né? Como é importante a escola dominical e o discipulado, né? E falando aí, ô, irmã Helena, como o Edgar falou, a nossa responsabilidade é orar, é estar atento a isso mesmo, com todas as pessoas da igreja, até com a gente que é pastor, né? Porque tem dia que você não está bem, você está precisando de uma oração, você está precisando de uma coisa, e você tem que orar pela pessoa, você tem que pregar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, eu acho assim, quando a dona Helena já orou várias vezes por mim, lá na igreja, sem eu falar nada, e então, quando você sentir que você tem que orar por pessoa, ore por essa pessoa. Se você for até lá, a pessoa falar, recusar, vamos dizer que é uma coisa muito rara, né? Mas que a pessoa fala, não, mas não precisa, não, obrigado, tal, não tem problema, você ora na sua casa por ela, mas você não vai deixar de orar. Porque se Deus te incomodou para orar, é porque a pessoa está precisando de oração. Só que tem muita gente que não admite que está precisando, né? Ela acha que é uma vergonha ela estar na igreja, ela tá ali e falar, eu preciso orar. Não, eu estou firme com Deus, eu não preciso orar, não preciso que orem por mim por nada. Então a gente tem que ter esse cuidado, sim, de orar, de fazer a nossa parte. Só que também a gente tem que entender que a gente não pode ficar, é lógico, que a gente fica chateado, triste quando uma pessoa sai da igreja, quando alguém vai, até quando vai para outra igreja, né? Vamos dizer, a gente se sente meio traído, né? Vamos dizer assim. Mas, como a irmã Helena falou, quando vai para outra igreja, amém, glória a Deus, está indo, continua servindo a Deus. Mas quando uma pessoa sai da igreja, é muito triste isso, né? Muito triste para a gente. Então a gente tem realmente que orar, que buscar, que tentar interceder por essa pessoa para que não aconteça isso. E às vezes um líder ele não consegue ter visão de tudo. Às vezes quem está mais próximo, às vezes é um amigo, uma pessoa que está mais próxima, essa pessoa tem mais possibilidade de orar pelo outro. A gente procura ficar o mais atento possível, a Débora até mais do que eu, né? De pessoas que às vezes você percebe que não está muito bem, que está assim, mas pessoas que às vezes faltam do culto, a gente sempre conversa com essas pessoas durante a semana, a gente vê se está tudo bem, se a pessoa quer uma visita, se a pessoa quer uma oração, e isso eu acho que cabe a todos nós, né? Como o Paulo falou, a gente tem que ter esse cuidado. Só que a gente não pode se entristecer se a pessoa simplesmente sair da igreja. Porque, assim, a partir do momento que nós fizemos a nossa parte,
de orar, de tentar auxiliar essa pessoa, o convencimento é do Espírito Santo. Então, se a pessoa não se convenceu em ficar, não se convenceu em se converter, não sou eu que vou fazer ela se converter, é o Espírito Santo. Então, a gente ora, a gente clama para essa pessoa, a gente tenta fazer de tudo. Mas se ela não fica, é porque Deus tem outros propósitos e porque é só o Espírito Santo que vai convencer, né? Então, a gente fica chateado sim, Marlena, mas a gente não deve ter tristeza no coração por esse motivo, porque Deus sabe de todas as coisas. A partir do momento que nós fazemos a nossa parte de orar, de interceder por essas pessoas, nós estamos cumprindo o nosso papel, né? E aí o restante cabe ao Espírito Santo e à pessoa com Deus, o que ela vai fazer da vida dela. Rosi? Rosi levantou a mão? Sim, Pai Senhor. Falando do discipulado, eu creio que o discipulado, como eu costumo falar, falamos esses dias aqui, o discipulado ele é o alicerce da base cristã. E eu posso falar disso de alicerce porque a gente construiu uma casa, já 2 casas, e a gente sabe exatamente o que acontece quando você constrói um alicerce de uma casa, né, a base de uma casa. Ela é o que segura, ela é a base, como diz, ela é a base para que a casa não venha a cair, para que ela não venha a trincar, para que ela não venha a desmoronar. Então, o alicerce do cristianismo, ele seria o discipulado, porque é ali onde você aprende, é ali onde você tem a sua formação mesmo. E, assim, eu costumo falar, para quando eu discipulo alguém, que, assim, se você tem esse discipulado bem feito, eu tive um discipulado muito bem feito, fui acompanhada por 1 ano antes de me converter, antes de me batizar, fui acompanada por 1 ano. E aquilo me deu uma base que, assim, eu posso sair dessa igreja, de ir para uma outra igreja, mas eu nunca vou sair da presença de Deus, porque eu tenho esse alicerce, sabe? Eu tenho esse alicerce e eu acho que isso é importante para todas as vezes que a gente levar alguém para a presença de Deus, levar para a casa de Deus, a gente fazer isso daí para que a pessoa, mesmo que ela não vá na nossa igreja, ela vai ficar permanecer na presença de Deus, ela vai para uma outra igreja, ela não vai conseguir ficar longe, porque assim, a base dela não vai estar firmada em homens, a base dela vai estar firmada na palavra de Deus. Então, ela até pode ter algumas decepções, ela até pode sair da nossa igreja, ir para outra igreja, mas ela não vai sair da presença de Deus, porque ela sabe onde a fé dela está firmada na palavra do Senhor. Então, isso é a nossa responsabilidade como cristão, é essa. Se você levar, você tem que cuidar daquela pessoa, é como um bebê. Ela é um bebê que você vai ter que estar ensinando ela, começar com leitinho, começar depois a dar um alimento mais forte, e isso é uma responsabilidade que a gente tem, né? E você sabe que, assim, eu ensinei a palavra para ela. Aí, se ela não quiser também, também ela tem o livre-arbítrio, ela pode também não querer ficar. Eu não quero, não é nada disso que eu quero, eu não quero e pronto, e acabou. Mas, assim, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Agora, orar é a nossa responsabilidade. Orar pelas pessoas que a gente leva e para aquelas pessoas também que a gente não foi nem a gente que levou, vamos orar por elas também, porque a semente caia, né, no terreno fértil e ela dê muitos frutos. Amém? É isso. Amém. Bom, agora a Francisca levantou a mão. Vamos falar rapidinho, Fran, que a gente só tem 5 minutos, 4 minutos. Tá bom, é em Romanos 15, o versículo 30, quando Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Como a pastora falou, todos nós podemos orar, né? Porque, principalmente o grupo de intercessão que está lá atrás, né? Tem que estar pedindo cada dia mais a Deus o discernimento do Espírito, estar atentos, né? Com os que estão chegando, com os que já estão. E como a Rosi falou, orar, fazer uma ligação, né? Que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude a estar intercedendo e orando por essas vidas. Amém. Amém. Obrigado. Então, Edgar também levantou a mão. Edgar, não dá tempo, né? 2 minutos. E passar para o pastor Vani fazer a oração. Depois a gente fala, na aula que vem a gente comenta isso. Uhum. Oi? Passa para o Vani, né? A gente encerra que acho que faltam 2 minutos, né? Faltam 2 minutos. Tá bom. Depois a gente comenta. Então tá bom. Pastor Vani, pode orar para encerrar aqui? Amém. Vamos orar, então. E a gente tem sempre isso em mente, né? Que o nosso dever é cuidar das pessoas, né?
discipulando, orando, vamos dizer assim, de uma certa forma, né, suprindo essa necessidade espiritual das pessoas, né, que vêm para a igreja, até dos próprios membros da igreja que estão firmes. Porque às vezes a gente preocupa muito com quem está vindo de fora e esquece que porque o discipulado não é só para quem não é convertido. O discipulado pode ser feito com todo mundo, porque às vezes a gente precisa ouvir umas coisas, precisa ouvir mais palavra. Então, a gente tem também que estar atento às pessoas que estão na igreja, que às vezes precisam de uma palavra, né, ali de conforto, de oração, uma palavra de esclarecimento de alguma coisa. Então, que Deus possa estar intercedendo aí, nós possamos estar intercedendo por essas pessoas. Eu vou encerrar, que o meu ponto aqui, a Giovana está falando, falta 2 minutos. Então, vamos orar para a gente encerrar e a gente continua semana que vem. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa palavra, por esse ensinamento, Senhor, que isso possa criar raiz em nossos corações, ó Pai. Que possamos estar colocando em prática, Senhor Deus, não só ouvindo, mas colocar em prática nas nossas vidas e colocar em prática com as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor Deus. Abençoe também nosso culto dessa noite, Senhor Deus, a Santa Ceia, ó Pai amado, que o Senhor traga as pessoas para ouvir a Tua palavra, para participar desse momento de união e comunhão com a igreja, ó Pai. Abençoe e agradeço pela vida aí do Marcelino e do Edgar, que tem se empenhado em nos trazer esclarecimentos da Tua palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe. Amém. 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 Até a noite. Deus abençoe a todos. Até a Amém. noite. Boa noite. Paz.